Ó, então aqui basicamente nós temos alguns tipos de relacionamento, né? A gente pode ter um relacionamento, um autorrelacionamento, né? Um relacionamento binário, um relacionamento ternário. O autorrelacionamento é aquele que é com a mesma entidade, né? E um binário, ele é um relacionamento entre duas entidades, ou ternário, três entidades e tal. Então, nesse relacionamento, a gente consegue ver aqui que nós temos esses elementos aqui, que chamamos de cardinalidade, né? Cardinalidade mínima e máxima, ou restrição de participação e razão de cardinalidade, né? São os mesmos conceitos. Então, vou utilizar aqui esse relacionamento entre duas entidades para explicar um pouco sobre cardinalidade, tá? Bem, então vamos supor que a gente tem uma entidade que ela pode se relacionar com essa entidade 3, né? Entidade 2 se relaciona com a entidade 3. Quantas vezes ela pode se relacionar com a entidade 3? No mínimo, bem, 0 vezes, então por isso que esse 0 está aqui. E no máximo, n vezes, então por isso que esse n está aqui. Se esse camarada 2 se relaciona apenas com uma entidade da entidade 3, então a gente precisa mudar a cardinalidade para 1, máxima para 1. E no mínimo ela se relaciona com 0 ou com 1, vamos supor que seja com 0, tá? Então essa é a leitura da cardinalidade, sempre eu pego a entidade daqui, se relaciona com tantas entidades de cá, tá bom? Então a gente tem, por exemplo, a relação máxima de n para n aqui, né? Ou seja, n entidades daqui se relacionam com n entidades lá, entidades daqui se relacionam com n entidades de cá. Eu posso mudar aqui para ser de n para 1 no máximo, ou seja, n entidades dessa se relacionam apenas com uma dessa. Essa aqui vai se relacionar com várias de cá, tá? Vamos supor aqui que a gente tenha, por exemplo, essa entidade aqui, alunos, e essa entidade aqui, professor. Então, no contexto aqui da Unifax, por exemplo, a gente tem n para n, vários professores se relacionam com vários alunos e vários alunos se relacionam com vários professores, por exemplo, né? Mas beleza, para eu ser um professor aqui eu tenho que pelo menos me relacionar com um aluno, então não pode ser cardinalidade mínima 0, tem que ser no mínimo 1, pelo menos no mínimo eu tenho que ter um professor. E o mesmo para alunos, né? Para um aluno estar matriculado aqui, ele pelo menos se relaciona com um professor, né? Pega uma disciplina, por exemplo. Então aqui eu mudei a cardinalidade mínima, tá? Se por acaso, pode ser que esse professor ele não tenha nenhum aluno, ou pode ser que esse aluno não tenha nenhum professor em um determinado semestre. Aí eu poderia mudar aqui para 0, né? Alunos tem 0 ou n professores, né? Poderia ser aqui. Então, por exemplo, lá no Alura, né? Ou a Udemy, por exemplo, um aluno, um perfil de aluno, ele pode ter cursos ou não, né? Então ele pode estar interagindo com 0 professores, se ele não tiver nenhum curso, ou com muitos professores, então de 0 a n. Quando ele entra, ele não é obrigado a ter um professor, né? Ele pode ter 0. Esse professor lá na Udemy, a mesma coisa, ele pode ter n alunos ou pode ter 0 alunos. Então, no mínimo 0, no máximo n. Nenhum aluno comprou a aula dele, tudo bem, tá? Então aqui seria um exemplo da Udemy. E a gente pode ter aqui um exemplo de professor, digamos assim, um professor particular, né? Um professor em tempo integral para uma pessoa, ou seja, ele só ensina aquela pessoa e aquela pessoa só tem aquele professor, tá? Uma relação integral. Então vamos supor aqui que a gente seria 1 para 1. Então um aluno, ele só vai ter um professor e esse professor também só vai ter esse aluno em tempo integral, tá? Mas o professor nem sempre ele tem aluno, pode ser um período que ele fique sem aluno. Então vamos mudar a cardinalidade para mínima, para 0, porque aqui está em 1, mínima em 1, então significa que é obrigado ele ter um aluno. Se eu boto para 0, fica opcional ele ter um aluno. Esses alunos aqui está interagindo com professores, no máximo 1 e no mínimo 1 também, significa que ele é obrigado a ter professor.
Se a gente quiser que o aluno não seja obrigado a ter professor, então a gente muda para 0, 1. Tá? Então esses são os tipos de cardinalidade que a gente tem. Se tem 0 no mínimo, significa que aquela relação ela é parcial, ela não é obrigatória. Se tem 1, significa que ela é total, ela é obrigatória, preciso ter. Se tem 1 do lado de cá, significa que no mínimo aquela relação vai se relacionar com apenas no máximo se relacionar com apenas uma entidade de lá. Se tiver N, significa que vai se relacionar com muitas entidades do lado de lá, tá? Então essa é a explicação breve sobre cardinalidade.